Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um workshop de língua portuguesa. Desta feita vamos estudar sobre português instrumental. Eu sou André Soares, professor aqui pelo Instituto Eduque, Instituto e Faculdade. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, em mais uma aula, um aperfeiçoamento que nós estamos tendo. Eu quero dar o bem-vindo a todos que vão assistir, um bem-vindo aos nossos acadêmicos dos diversos cursos que nós temos aqui pelo Instituto Eduque. Cursos de graduação, pós-graduação, temos centenas de alunos que estão estudando, estão se especializando e é um prazer poder falar com vocês nessa data, nesse dia, nesta aula. Seja bem-vindo mais uma vez, porque hoje é mais um dia que nós podemos aprender para aperfeiçoar os nossos conhecimentos. E esta aula é uma aula muito importante para você que está realizando diversos tipos de cursos aqui pelo Eduque, pois esta aula vai vir aperfeiçoar a tua maneira de ver a língua portuguesa e também vai aperfeiçoar as tuas técnicas para você realizar os seus trabalhos. Nós temos aí provas discursivas e isto vai fazer com que você faça uma análise melhor das tuas atividades e escreva melhor. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a leitura, vamos estudar sobre o texto, vamos estudar sobre a escrita, vamos estudar também sobre a oralidade. Então eu te convido para esta aula você pegar as suas anotações e escrever aquilo que você achar interessante para começar a praticar esta aula junto com as suas atividades acadêmicas. Nesta noite nós vamos aprender sobre a leitura. O primeiro tópico que nós temos aqui é sobre a leitura. E antes de nós iniciarmos esta aula, eu gostaria de fazer um convite a você que deseja realizar um curso de graduação para você conhecer o Instituto Eduque. Nós temos diversos cursos na área de tecnólogo, na área de licenciatura e bacharelado. Também diversos cursos de pós-graduação. Então esse é o tempo para aperfeiçoar os seus conhecimentos e disparar aí na sua carreira profissional. Então o Instituto Eduque é uma faculdade que se preocupa com a sua formação, que se interessa na sua formação. Gradativamente nós estaremos aqui por meio deste canal disponibilizando para você aulas ao vivo para que você tenha um currículo muito amplo, está certo? Então fica aí o convite para você conhecer a nossa unidade em Paranaguá, em Matinhos, entrar em contato conosco para que você também seja um das centenas de alunos que passaram por nós aqui, já estão no mercado de trabalho, já foram promovidos nos seus trabalhos, porque vale a pena investir no conhecimento, vale a pena investir em você. Então nós vamos analisar aqui um pouco a questão da leitura, algo que é muito importante, pois diariamente nós estamos lendo texto, quer seja em um livro físico, uma revista, nas redes sociais, quer seja se preparando para um vestibular, para um Enem, para uma prova, para um concurso, você precisa ter uma capacidade de leitura muito boa. Então nós vamos dar algumas dicas, vamos trabalhar algumas questões dentro da leitura. Lembrando a você que a nossa aula é sobre português instrumental. Então nós vamos dar bases práticas para que você possa aplicar a partir de hoje nos seus estudos e melhorar cada dia mais a sua capacidade de interpretação, a sua capacidade de leitura e a sua capacidade de escrita. Então anote essas dicas que nós passaremos para vocês, para que você tenha um bom aproveitamento. Então nós temos aqui, para interpretar um texto profundamente, é necessário passar pelo menos por 3 níveis de compreensão.
E esses três níveis são o nível explícito, nível implícito e o nível metaplícito. Eu te convido agora para conhecer um pouco sobre cada um desses níveis de leitura. No nível explícito, é a compreensão daquilo que aparece exposto no texto, de forma óbvia, portanto, é a leitura superficial, exige apenas capacidade de decodificar o texto, ou seja, ler os códigos linguísticos. Então, para você ter uma capacidade de interpretação neste nível explícito, ela é o primeiro estágio, ele é aquele nível que está mais claro, todas as informações estarão no texto. Observe ali, é uma leitura superficial, exige apenas a capacidade de você decodificar aquilo que está escrito. Então, este nível de interpretação, este nível de leitura, é um nível mais raso, porém, muito pedido em diversas provas, porque muitas vezes nós pensamos que as questões, elas vão fazer nós analisar mais adiante, mais profundamente, porém, algumas informações você tira do próprio texto. Às vezes a resposta que você vai procurar está no próprio texto que você está lendo de maneira clara. Então este é um nível explícito. São todas as informações que você precisará compreender a partir daquilo que está no texto. Para isso, você precisa conhecer o código que ele foi escrito. Então você vai decodificar, você vai interpretar a partir do que está no texto. Tá certo? Vamos para mais um nível, agora o nível implícito. Este nível de leitura é a leitura das entrelinhas do texto. É a capacidade de interpretação. O leitor precisa utilizar raciocínios complexos, fazer inferência, dedução e conclusão. Utilizar seu conhecimento para compreender o texto. Neste nível de leitura, ele já é um nível mais avançado. Ele é um nível que necessita do leitor um pouquinho mais de capacidade. Porque observa aqui juntamente no slide para que você compreenda este nível de leitura. É uma leitura das entrelinhas, está aqui destacado. Este nível de leitura é uma leitura nas entrelinhas dos textos. Ele não estará como no outro exemplo que nós demos aqui, no outro nível que é o explícito, ele não estará claro, mas ele estará nas entrelinhas. Você precisa pensar um pouco mais para poder interpretar, porque exige do leitor uma capacidade de interpretação. Esses textos que estarão neste nível, são textos mais elaborados, são textos direcionados a teóricos, mais teorias que você precisa entender aquela parte técnica para compreender o texto, pois são textos complexos, precisa de dedução, de conclusão, você precisa entender bem amplamente para poder ter uma boa interpretação deste texto. Então este é o nível implícito. Aqui requer um pouco mais de atenção do leitor. E temos mais um nível, que é o nível metaplícito. O que é um nível metaplícito? É uma forma de ampliação da visão do texto, dos seus significados e da sua temática. É neste nível que é feita a contextualização ampla do texto, a sua interdisciplinaridade, a formação de valores e atitudes no leitor. Neste nível de leitura, o leitor ele vai ter que ter uma visão mais holística, uma visão mais ampla. Ele vai precisar de uma visão muito mais contextual. Ele vai ter que conhecer o contexto sobre o que está sendo escrito. Por exemplo, se ele está lendo em um contexto diferente,
em um contexto que ele não conhece, raramente ele vai compreender o que o escritor, a mensagem que o escritor quis passar. Então este nível metaplícito é um nível que nós precisamos alcançar, é um nível que nós precisamos buscar. Por que nós precisamos ter ou fazer uma leitura dentro do nível metaplícito? Porque boa parte das redações de textos que você vai fazer, para que você vai realizar vestibulares, concursos, ele requer um nível de conhecimento. Eu vejo muitos alunos e eles dizem, mas não está claro no texto. Não está no texto. Isso daí o texto não disse. Nós tivemos uma pergunta semelhante em um dos nossos cursos da faculdade aqui, e alguns alunos me procuraram e disseram, mas professor, não está no texto, não está escrito isso daí. E iriam colocar, né? O texto não diz. O texto diz sim, só que você está apenas se preocupando no contexto explícito, você está querendo apenas ler dentro do nível explícito. Mas se você chegar neste nível metaplícito e começar a analisar o contexto, você vai compreender e vai ver que o texto falou sim, que tinha aquela resposta, que era possível você entender o que o texto diz. Então, neste nível, aqui está destacado, neste nível que é feita a contextualização ampla do texto. Você precisará conhecer a realidade daquilo que o autor escreveu. Está certo? Vamos ver alguns exemplos para que você compreenda melhor esses três níveis: o nível explícito, implícito e metaplícito. Olha um exemplo aqui para você compreender. Rita e Paulo, com sua prole, estão se preparando para viajar. Foram à loja e compraram malas, lençóis de edredom e roupas de moletom. Vamos colocar esse texto naqueles níveis que nós acabamos de estudar, para nós compreender quais são os níveis de leitura? Olha, no nível explícito que nós podemos ter, você poderia fazer a seguinte pergunta e você explicitamente no texto você encontraria a resposta. Por exemplo, se você perguntasse ao texto o que Rita e Paulo estão fazendo, a resposta está óbvia, está no próprio texto, dizendo ali, eles estão se preparando para viajar. Essa é a resposta. Aí você poderia também fazer outra pergunta: aonde eles foram? Você me responderia: eles foram para a loja, está ali no texto. O que eles compraram? Certamente você já está respondendo aí nesta live ou neste momento que você estiver assistindo este vídeo. Eles foram comprar malas, lençóis de edredom e roupas de moletom. Observaram que este nível explícito você consegue compreender, ou melhor, você consegue interpretar somente aquilo que está no texto. É um nível básico, é um nível mais, é o primeiro estágio, podemos assim colocar. Vamos ver o mesmo texto no nível implícito, na expressão com sua prole. O pronome possessivo sua indica que a prole pertence. Aí temos as respostas: só a Paulo, só a Rita ou a Rita e a Paulo. Você já vê que está destacado ali, e realmente a resposta é Rita e Paulo, porque o pronome sua está ligado aos dois. Outro ponto aqui é você compreender também, para entender no nível implícito, você precisa entender o que significa prole. Se você não tiver conhecimento do que significa a palavra prole, você não vai compreender o que o texto está dizendo. Então, ele está se referindo aos seus filhos, aos filhos de Rita e Paulo.
Vamos ver no nível metaplícito como que ficaria a compreensão, como que eu compreenderia ou chegaria neste nível de interpretação. Como você observou, os personagens do texto, Rita e Paulo, vão viajar. Na sua opinião, viagens, principalmente de férias, são importantes na vida das pessoas? Por quê? Qual que é a sua resposta neste momento? É importante viagens de férias? Somente para aquelas pessoas que se acarretam muito no trabalho? Então, você poderia fazer análise metaplícita perguntando da seguinte forma: é importante essa viagem que eles vão fazer? Outra pergunta que você poderia fazer, ou melhor, que eu poderia fazer para você: Rita e Paulo, eles vivem em uma zona urbana ou em uma zona rural? Qual a resposta que você acha que é? Se você respondeu que eles vivem em uma zona urbana, você acertou. Por quê? Porque no texto, o texto está nos dizendo que eles foram à loja para comprar malas, lençóis, roupas de moletom. E dentro do contexto urbano é mais comum você ver lojas. Já no contexto rural, você não verá lojas frequentes e nem esses materiais que eles foram em busca. Então eu poderia entender que Rita e Paulo vivem em uma região urbana. Então este é o nível metaplícito, quando eu consigo encontrar informações nos textos a partir do contexto que ele está escrito, a partir do que eu compreendo e de um contexto muito mais amplo para poder entender esse nível. Se eu não conhecesse que lojas, esses tipos de materiais que eles foram comprar está localizado em um centro urbano, eu jamais poderia ler esse texto e entender que Rita e Paulo moram em uma região urbana. Então este nível, caro acadêmico, é que você precisa buscar. Quando você estiver fazendo a leitura dos seus materiais, dos seus livros que são disponibilizados para você, você não pode fazer uma leitura superficial. Para que você se destaque na tua área de atuação, você tem que buscar os níveis mais profundos, que são o implícito e o metaplícito. Você tem que buscar uma compreensão mais ampla para poder compreender nas entrelinhas, para poder compreender o contexto. Por exemplo, geralmente nós temos textos históricos na faculdade, então você tem que buscar informações sobre aqueles contextos históricos para você entender o porquê houve a necessidade de certas atitudes conforme está relatado no livro. Então é este nível que você precisa alcançar nos seus estudos. Entendendo que a leitura ela envolve esses 3 níveis e já compreendendo um pouquinho, eu convido você a aprofundar os seus estudos, aprofundar esses temas que nós acabamos de trabalhar, o nível explícito, implícito e metaplícito. Aprofundem esse estudo para que você desenvolva cada dia mais. Treine, leia, faça leitura de revistas, jornais, livros, que você vai desenvolver a tua capacidade de interpretação. Leia pelo menos 2 livros ao mesmo tempo, isso faz com que o seu cérebro trabalhe melhor. Isso é muito bem recomendado, porque faz com que você ative mais a sua memória e desenvolverá muito no seu conhecimento, ampliará o seu vocabulário, irá melhorar a tua escrita. Então, eu te convido a fazer a partir de agora essas leituras, aí buscando um nível mais profundo de compreensão.
Assim você vai desenvolver melhor a tua capacidade de interpretação. Vamos para o nosso segundo tema que nós vamos abordar nesta aula, e eu quero dar o parabéns a você que está disponibilizando tempo para o estudo. Com certeza este aprendizado, esta capacitação fará um diferencial na tua carreira, na tua graduação. Você terá uma boa bagagem para ampliar os seus conhecimentos. O próximo tema que nós vamos estudar é escrita. E dentro da escrita nós temos dois elementos que são muito importantes a se trabalhar na produção do texto. É aqui que muitas vezes está a dificuldade de diversas pessoas, né? Não vou dizer acadêmico, vamos colocar aqui diversos brasileiros. Eles conseguem até compreender em um nível explícito o texto. Eles conseguem até fazer uma boa leitura, compreender, entender o que o autor quer dizer com o que ele escreveu, mas na hora de fazer uma redação, na hora de escrever um texto, as palavras não vêm, falta uma coesão e coerência no texto, que nós já vamos analisar aqui o que são esses termos e vamos dar dicas de como você melhorar o seu texto. Então, na hora da redação, na hora daquela atividade discursiva, alguns acadêmicos ficam apavorados, ficam assustados. Por quê? Porque falta esta compreensão deste tema da escrita. Falta muitas vezes coesão, coerência no seu texto. E a partir de agora, se você aprofundar o seu estudo nesses temas, eu tenho certeza que você passará a escrever bons textos, boas atividades, boas respostas, onde atingirá boas notas. Então você precisa primeiro passar lá pelo aquele nível da leitura, porque se você não tiver muita leitura, teu vocabulário vai ser menos rico. Agora, se você lê com frequência, você amplia a sua capacidade de escrita. Vamos analisar esses termos? Qual é a função da coesão textual? Olha lá, ela tem a função de estabelecer relações textuais, fazendo as amarrações das micro e macroestruturas do texto. Trata-se de costurar o texto. Então, a coesão é quando você consegue fazer a ligação, a costura, onde nada fica solto, nenhuma ideia no texto fica vaga, fica solta. Você consegue amarrá-las, entrelaçá-las. Vamos ver algumas palavras que podem te ajudar a fazer essas amarras, essas costuras no texto. Então nós temos algumas palavras aqui que podem te ajudar. Por exemplo, porque, no entanto, mas, desta forma, entretanto, alguns pronomes como ele, isto, tudo, concordância nominal e verbal. Aí precisa de uma pesquisa um pouco mais ampla para você entender a concordância nominal e verbal. Então, sempre quando houver uma palavra em plural, no plural você precisa também colocar as outras no plural. Você não pode falar algo no singular e algo no plural ao mesmo tempo. Então, nominal também. Então, você está falando, dependendo do que se está falando, você tem que colocar dentro das regras da concordância nominal e verbal. Vamos analisar agora um tipo de texto não coesivo, que ele não tem coesão, para você compreender. Olha lá, acompanha comigo. As mulheres conquistaram muitos direitos. As mulheres ainda são discriminadas. A discriminação das mulheres acontece. Os homens são machistas. Você parou para prestar atenção que existem várias ideias aqui,
mas quando você vai fazer a leitura, fica totalmente desconexas, elas não estão entrelaçadas, elas não desenvolvem um raciocínio. Agora vamos para o mesmo texto, agora com coesão. Olha lá, as mulheres conquistaram muitos direitos, mas elas ainda são discriminadas. Isto acontece porque os homens ainda são machistas. Você conseguiu compreender que entre o primeiro texto e o segundo texto, a leitura se torna melhor no segundo texto? Então, quando alguém pega um texto que você escreve, e se você o escreveu de maneira não coesiva, ficará um texto chato de ler. Você não prenderá a atenção do teu leitor. O teu leitor logo vai deixar o teu texto. Agora, quando você escreve com coesão, ele se torna muito melhor a leitura. Está certo? Então, pratique a tua escrita para que você entenda e faça textos coesivos. Quando você for fazer o texto, você leia novamente e veja se não ficaram ideias desconexas ou ideias abertas, sem estarem ligadas ao texto. Daqui a pouco nós vamos analisar sobre o parágrafo padrão e você vai compreender melhor esta área. Vamos falar um pouquinho de coerência textual. É ela que se estabelece o sentido do texto. Então, o sentido do texto é a coerência quem vai realizar essa tarefa. E há vários mecanismos de coerência textual, por exemplo, sequência lógica dos fatos, organização das ideias, evitar contradição. Então, quando você coloca os fatos dentro de uma sequência lógica, dentro de uma sequência, ele se torna crescente, ele vai buscar um ápice, um auge, para que você possa concluir a tua ideia. Então, este é o texto coerente. As ideias estão muito bem organizadas, elas não estão aleatórias no texto. E evitar contradição. Você dizer algo em uma frase e aquilo que você disse na segunda, e dizer na segunda frase outra que vai desconstruir a primeira. Vamos analisar um exemplo aqui? Olha esse exemplo, que interessante. O Brasil é independente, pois ele tem uma dívida incalculável que lhe garante autonomia financeira. Observe que neste texto não há coerência textual. Por quê? Existe uma contradição, ou seja, se o país tem uma dívida incalculável, ele não pode ter uma autonomia financeira. Então observa que aquilo que este escritor ele registrou na primeira parte na primeira frase, a segunda frase vem desconstruir o que ele escreveu. Então, muita atenção na questão da coerência, porque quando há contradição nos teus textos, você perde a credibilidade e ele certamente será rejeitado, avaliado de maneira baixa por não haver coerência textual. Mas também há casos de que um texto possa ser coesivo e não coerente, ou coerente e não coesivo, que nós já vamos ver estes exemplos. Olha lá, o exemplo de um texto coesivo, porém não coerente. Eu vou ler aqui para você, acompanhe comigo no slide. O mundo inspira-me, faz-me feliz pelas suas belezas naturais. São flores na primavera, neves no inverno, tudo tão lindo, mas todas estas coisas nos irritam, pois elas poluem o nosso astral visual. E o pior é que temos que conviver com ela todos os anos. Você observou que o texto ele tem coesão,
está bem escrito dentro de uma coesão, ele está bem entrelaçado, ele está bem costurado as ideias, tanto da primeira frase quanto da segunda sentença. Porém, o que ele escreve na segunda sentença aqui desconstrói a primeira. Até a maneira que eu fiz a leitura para você, você pode observar que difere aquilo, ou melhor, contradiz as ideias. As ideias são contraditórias aqui. Então esse texto, há coesão, aqui está escrito ali coerência, mas na realidade ele há coesão, porém há uma contradição entre a primeira e a segunda frase. Vamos ver outro exemplo, agora de um texto não coesivo, mas coerente. Luiz Paulo estuda cultura inglesa. Fernanda vai todas as tardes ao laboratório de física do colégio. Maria fez 75 pontos na FUVEST. Todos os meus filhos são estudiosos. Não há nenhuma contradição em cada sentença aqui nesse texto. Mas você conseguiu captar dentro do texto alguma ligação entre a primeira, a segunda, a terceira, quarta sentença aqui? Não houve coesão nesse texto porque não houve a costura do texto, não houve ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo, podemos dizer aqui, a primeira e a segunda frase, melhor dizendo para vocês. Então eu convido vocês, partindo já dessa primeira, desse outro tema, eu convido vocês a praticarem a escrita para que vocês escrevam textos coerentes e coesivos. Vamos para o parágrafo padrão, teoria e prática. São aqueles parágrafos que apresentam uma organização completa, com início, meio e fim, isto é, introdução, desenvolvimento e conclusão. Saber produzir um parágrafo padrão é o ponto de partida para produzir qualquer outro texto dissertativo, argumentativo. Nós sempre aprendemos que um texto ele tem que ter início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas isso não é só o texto, isso também vale para o parágrafo. O parágrafo, quando você irá escrever, ele tem que ter início, meio e fim. Ele tem que concluir uma ideia, você não pode deixar uma ideia aberta. E quando você for escrever um novo parágrafo, ele tem que concordar com aquilo que você já escreveu anteriormente, pois senão o teu texto ficará sem coerência. Olha lá, ainda dentro do parágrafo padrão, a organização do parágrafo padrão se dá em torno de uma ideia núcleo. No texto dissertativo argumentativo, é denominado de tese, de frase núcleo ou tópico frasal. Ela é o posicionamento que o autor toma sobre o tema ou assunto que vai escrever. Então, o parágrafo, você precisa organizar a ideia núcleo, a ideia central que você quer escrever. Em um texto científico, isso já se chama tese. Você vai embasar o seu parágrafo dentro de uma tese. Vamos ver a estrutura do parágrafo padrão, dissertativo e argumentativo. Ela é composta de 3 partes: a tese, ideias secundárias que vão desenvolver a tese e a conclusão que vai reafirmar a tese. Então você vai colocar uma ideia, uma problemática, e para que ele esteja bem elaborado, você precisará desenvolver essa tese e reafirmar a mesma, para que ele possa ser completo. Para você entender como planejar a escrita do parágrafo, atente para os seguintes procedimentos: delimitação do tema, objetivo, frase núcleo ou tese, que é a declaração inicial, a definição, comparação, interrogação, e o plano de desenvolvimento.
Então é muito importante você não deixar um tema geral, um tema muito amplo. Você precisa delimitar o teu tema, você precisa ser objetivo, você precisa responder aquela problemática que é a tese, que é a frase núcleo, e você tem que elaborar um desenvolvimento. Sugestão para você produzir texto com base em um esquema. Então aqui nós temos um esquema bem objetivo para você produzir o teu parágrafo e o teu texto de forma melhor, uma forma mais formal, mais culta, onde o leitor que buscar o seu texto, ele vai realmente se encantar com aquilo que você está escrevendo. Nós temos a introdução, desenvolvimento e a conclusão aqui. A introdução, você vai colocar o tema, o argumento 1, 2 e 3, que estarão no desenvolvimento. Olha lá, isso no primeiro parágrafo. Já no segundo parágrafo, você vai colocar um argumento, primeiro argumento. Terceiro, você vai colocar o teu segundo argumento. E no quarto, você vai colocar, quarto parágrafo, terceiro argumento. É muito interessante, alguns preferem escrever primeiro o desenvolvimento para depois a introdução, porque ele já está totalmente escrito e ele vai buscar no seu texto, ele vai buscar no texto, no desenvolvimento, para fazer a introdução. E o que é a conclusão? É o quinto parágrafo, que é uma expressão inicial. Você vai usar uma expressão inicial e vai reafirmar o teu tema e fazer uma observação final. Então a conclusão, você vai também fazer uma busca geral dentro do que você já escreveu para concluir a tua ideia ali, para fazer a conclusão do teu texto. Então este esquema, ele também serve para você, acadêmico, que precisará realizar o teu TCC. Por quê? Porque aqui você coloca em um trabalho científico, em um artigo, você vai precisar ter a introdução, o desenvolvimento e também a conclusão. E aí você não vai fazer apenas parágrafos, você vai fazer em capítulos. Então cada capítulo, cada parágrafo aqui no slide é referente a um capítulo em um texto científico. Trabalho com a linguagem científica. A produção científica é um trabalho pessoal ou em equipe de pesquisa, que exige reflexão, busca, leitura, criatividade, posicionamento crítico. É uma contradição séria e reflexiva, com uma abordagem central e não periférica do problema. Então o trabalho científico já é algo mais elaborado, algo que você tem que dar provas, você tem que depende do trabalho, você tem que ter a linguagem certa para usar, você tem que vai usar, você tem que fazer uma pesquisa mais elaborada. Vamos ver quais são as peculiaridades, dicas para escrever de acordo com a regra. Então, antes de iniciar, organize um roteiro das ideias que serão e a ordem que serão apresentadas. Escreva na ordem direta, sujeito, mais verbo, mais complemento. Use frases curtas e simples. Corte palavras inúteis, palavras desnecessárias. Então, para você escrever bem, seja objetivo. Escreva dentro dessas regras para que você tenha um bom texto. Outras dicas aqui para você. Você tem que escrever de forma impessoal, na terceira pessoa. Você tem que ter objetividade, clareza, precisão, coerência, simplicidade. Então essas são as características de um trabalho científico. Nós já estamos partindo para o final da nossa aula e espero que você tenha gostado, esteja gostando da nossa aula. Agora eu trabalho com as qualidades internas do texto. Ao escrever um texto, devemos tomar uma série de cuidados com a sua qualidade interna para adequar a linguagem e a sua estrutura. Entre esses cuidados está a revisão do texto. A revisão deve ser levada a sério. É muito importante. Às vezes é comum o
o acadêmico fazer o trabalho, falar, não vou nem ler porque eu não quero ver meus erros. Não, isso daí é um grande erro que você está cometendo. Por quê? Porque você tem que fazer a revisão. Na revisão você vai observar que às vezes você colocou uma palavra que é comum do teu dia a dia, porém é uma palavra informal, é uma palavra que não está dentro do português formal. Então você precisa fazer revisões, algumas, se tiver tempo, várias revisões, porque com certeza do primeiro texto que você escreveu até o último, você vai ver que você praticamente já mudou todas as coisas. E temos também o trabalho com a linguagem oral. O desenvolvimento da linguagem aperfeiçoa o raciocínio, pensamento lógico. Quando falamos ou escrevemos, devemos primar pela correção gramatical. Devemos fazer da linguagem um marketing pessoal. A mímica, a gesticulação é um bom recurso para ser utilizado com a linguagem oral, desde que seja usado adequadamente. Agora, no trabalho de linguagem oral, nós já temos algo um pouco diferente, algo que é mais informal, que é mais fácil de compreender. Você está vendo as minhas expressões, a minha gesticulação através dessa aula, então você compreende melhor. Já no texto nós não temos isso e precisa uma capacidade para interpretar muito mais ampla. Então, faça da linguagem ou da sua oralidade um marketing pessoal. Você quer seja escrevendo, quer seja falando, aperfeiçoe tanto a sua fala, a sua escrita, a sua leitura, que são os temas que nós abordamos nesta aula. E para mim foi um privilégio estar com vocês em mais uma capacitação, em mais um aperfeiçoamento. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, de estar aqui dando esta aula para vocês. Eu convido novamente vocês a conhecerem a unidade do Eduque e buscarem algum curso de nível pode ser graduação ou pós-graduação, pois nós temos diversos cursos que irá aprimorar o seu conhecimento e desenvolver a sua carreira profissional e desenvolver também você como pessoa. Muito obrigado por nos acompanhar nesta live, muito obrigado por nos acompanhar nesta aula. Nós agradecemos a tua presença e a tua participação nesta aula. Espero que você tenha gostado e tenha uma excelente semana e bons estudos a todos vocês.